Bom dia, gente. Gente, vamos fazer uma revisãozinha para o concurso de Xangri-Lá, da parte da legislação municipal. A legislação, as leis são bem extensas e essa revisão, ela tem por base só fazer com que vocês lembrem de algumas coisas, mas é essencial que vocês estudem as leis, porque qualquer artigo da lei pode virar uma questão, tá? As leis são extensas, como eu já falei, tanto que no meu caderno eu fiz 190 questões. E olha, dá para tirar muito mais, tá? Então, estudem as leis. Isso aqui é só uma revisãozinha, tá? Então, vamos começar pelos pontos mais importantes da lei orgânica. Os símbolos municipais, a bandeira, o brasão e o hino. A data magna do município é o dia 26 de março. As competências do município, a Fundatec gosta de cobrar. Eu coloquei algumas aqui, tá? Administrar seus bens, desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, conceder, permitir, autorizar, terceirizar serviços públicos locais, bem como integrar consórcios públicos, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores, fixar os feriados municipais e os horários de funcionamento das repartições públicas, do comércio local. Então, isso aqui são coisas que eu percebi que aparecem com frequência nas provas da Fundatec, tá? Vamos aqui para a parte da administração pública, né? Ainda na lei orgânica. Os princípios que a administração pública deve obedecer são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para vocês gravarem, limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A precedência administrativa. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão precedência sobre os demais setores administrativos, dentro de suas áreas de competência e jurisdição. Esse aqui cai bastante em prova, tá? A criação de entidades. Somente por lei pode ser criada a autarquia. Somente por lei específica pode ser autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. A criação de subsidiárias depende da autorização legislativa. Vedações ao município. Isso aqui cai bastante, tá? Permitir ou usar meios de comunicação de sua propriedade para propaganda política partidária. Estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou manter com eles relações de dependência ou aliança. Contrair empréstimo externo sem prévia autorização da Câmara Municipal. Aqui a banca pode trocar colocar Senado Federal. Vocês têm que se ater. Na prova de legislação, é bem comum. A lei é cobrada, né? Não tem o que vocês estudarem além da lei. Mas, e como as questões saem da lei, o que acontece é troca de palavras, né? Instituir vedado ao município, instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Destinar recursos públicos para auxílio e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Aqui a banca pode trocar e colocar sem fins lucrativos. É vedado destinar recursos públicos para instituições privadas com fins lucrativos, tá? As competências concorrentes entre a União, o município, a União e o Estado. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas são coisas relacionadas à coletividade. Zelar pela saúde, bem-estar, assistência pública, promover o ensino, a educação, cultura, estimular o aproveitamento da terra, proteger a juventude. Agora vamos para os tributos e as isenções municipais. Isso aqui é bem importante, tá? Os tributos municipais são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Dentro dos impostos do município temos o IPTU, o ITBI e o ISS. Sobre as isenções, é bem importante aqui, porque não é comum aparecer nas leis orgânicas de outros municípios. Então, as isenções, aqui, ó, é do IPTU.
Aqui tá, gente, desculpem aí, as isenções somente do IPTU. Podem conferir lá na lei de vocês. Para quem possui a título de aposentadoria, pensão, renda familiar, valor igual ou inferior a 3 salários mínimos. E portador de doenças graves. E também a isenção, ela é por 3 anos, desde que o imóvel não sofra alteração de titularidade. Aqui é bem importante também. O Poder Legislativo tem 9 vereadores em Xangri-Lá. A posse e eleição da mesa ocorre na sessão solene do dia 1º de janeiro. E aqui, ó, a sessão é presidida pelo vereador mais votado. A banca, em alguns casos, troca pelo vereador de maior idade. Então, aqui é o vereador mais votado. Os períodos da sessão legislativa ordinária, de 1º de janeiro a 29 de fevereiro, de 1º de abril a 16 de julho e de 1º de agosto a 31 de dezembro de cada ano. A frequência das sessões, elas são todas as segundas-feiras às 19 horas. E a comissão representativa é aquela que atua durante o recesso, né, da Câmara. E a ela são atribuídas zelar pela prerrogativa do Poder Legislativo, zelar pela observância da lei orgânica, autorizar o prefeito a se ausentar do município, convocar extraordinariamente a Câmara, tomar medidas urgentes de competência da Câmara. Essa parte aqui também cai bastante. A perda do mandato do vereador, né? Vou meter aqui a deixar de comparecer a 10ª parte das sessões ordinárias. E aqui a parte de competência exclusiva da Câmara. Coloquei alguns exemplos. Fixar por lei até 30 de setembro o subsídio dos prefeitos, do vice-prefeito e dos vereadores, até o dia 30 de setembro do último ano da legislatura. Também a Câmara fixa a remuneração dos secretários municipais. O processo legislativo, ele compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções. São leis complementares, aqui cai muito: Código de Obras, Código de Postura, Código Tributário, Lei do Plano Diretor, Lei do Meio Ambiente, Código Sanitário e Estatuto do Servidor Público, dos Servidores Públicos. Os conselhos municipais, eles são compostos por número ímpar de membros. Aqui eu já vi a Fundatec colocando número par, não é número ímpar. Conselhos, e aqui tem uma tendência de cair, quais são os conselhos que tem no município, né? Então, tem o Conselho de Educação, Saúde, Defesa do Meio Ambiente, Cultura. Isso aqui eu acho que cairia, tá? Vocês deem uma olhada na lista todinha, tá? Porque tem mais, eu não coloquei todos. Porque senão ficaria muito extenso. Na verdade, eu acho que eu colocaria toda a lei aqui para revisar. Mas, como eu tô tentando colocar uns pontos que eu já vi cobrando em prova, então eu não coloquei todos os itens de cada... Por exemplo, os conselhos, aqui tem outros conselhos. Vocês precisam olhar lá na lei de vocês, tá? Agora a gente vai passar para o regime jurídico servidores. Vagas, é destinado no mínimo 3% das vagas aos deficientes. Aqui é importante, porque muda de município para município. As formas de provimento: nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. Fiquem atentos que, às vezes, a banca coloca posse e posse não é, tá? A posse, ela se dá no prazo de 10 dias contados da publicação do ato de nomeação e podendo ser prorrogado por igual período. O exercício é 5 dias contado da posse. As formas de vacância também cai bastante: exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria, falecimento e promoção. Quando o servidor estável perde o cargo, também cai bastante. Somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo ou procedimento de avaliação periódica de desempenho. A remuneração, o vencimento. O vencimento é a retribuição básica paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. A remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Aqui é bem importante, porque está bem diferente dos outros municípios. O teto remuneratório, nenhum servidor poderá receber remuneração mensal superior à soma
dos valores fixados como remuneração em espécie para o secretário municipal. Atentem-se, tá? Secretário municipal. Perda da remuneração, o servidor ele perderá a parcela da remuneração diária se os atrasos ou saídas antecipadas forem iguais ou superiores a 30 minutos. Aqui é importante também, que está bem diferente de outros municípios. As vantagens, as indenizações, gratificações adicionais, prêmio por assiduidade e auxílio para a diferença de caixa. O serviço extraordinário, ele é remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal. E não pode exceder 2 horas diárias, salvo casos justificados. O adicional por tempo de serviço, devido à razão de 1% por ano de serviço prestado. Incidente sobre o vencimento básico, tá? O adicional noturno, aqui também cai bastante. O servidor terá um adicional de 20% sobre o vencimento. E o trabalho noturno é entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Atente-se aqui, porque também em alguns municípios é diferente esse adicional. O prêmio por assiduidade. Após cada 5 anos de ininterruptos de serviço, o servidor fará jus a um prêmio equivalente a 1 mês de vencimento. Bem ótimo, né? As diárias, elas são indenizações. E elas são pagas, né, para deslocamento. Quando o deslocamento não exige pernoite, mas exige pelo menos uma refeição, as diárias são pagas pela metade. Nos deslocamentos para a capital do estado, o acréscimo é de 25%. Para fora do estado, o acréscimo é de 50%. Se o servidor não receber diárias e não se afastar, ele deverá restituí-las em 3 dias. Aqui é importante também, porque é diferente de outros municípios. A ajuda de custo não pode exceder o dobro do vencimento do servidor. Se o deslocamento for para o exterior, pode ser até 4 vezes o vencimento, tá? Proibições. É vedado a remuneração de cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do Poder Legislativo ser superior ao do Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza para fins de remuneração. É vedada a participação dos servidores no produto da arrecadação de tributos e multas. É vedada a aplicação de pontos de vantagem para a realização de concurso público. Das férias, esse quadro aqui cai muito. O direito a férias ocorre a cada período de 12 meses de vigência da relação entre o município e o servidor. Se não tiver mais de 5 faltas, né? Até 5 faltas, tem direito a 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, 24 dias. De 15 a 23, 18 dias. De 24 a 32 faltas, 12 dias. É bem importante esse quadro, tá? O abono pecuniário é a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Aí o servidor terá 20 dias corridos de férias. É bem importante aqui, tá? A licença para tratamento de saúde é até 3 dias, concedida a pedido de ofício com base em exame médico particular, sem prejuízo da remuneração. Superior a 3 dias, somente será deferida com base em inspeção de saúde oficial do município. Bem importante. Licença maternidade, 180 dias, com início entre 28 dias antes do parto e a data do parto. Bem importante, já vi em prova. Em caso de natimorto ou parto ocorrido a partir da 23ª semana, conta-se como licença maternidade. Em caso de aborto não criminoso, a licença de 2 semanas. A licença maternidade, quando for questões de adoção ou guarda judicial. Bem importante, tá? 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade, 60 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade, 30 dias se a criança tiver de 4 a 8 anos de idade. A licença paternidade é de 5 dias a contar do nascimento do filho. A amamentação, a servidora poderá ter 2 descansos especiais de meia hora cada um, até que, né, durante a jornada diária, até que o filho complete 6 meses de idade. Aqui bem importante também essa aqui, as ausências justificadas, até 2 dias a cada 12 meses para doação de sangue, até 2 dias para alistar-se como eleitor, até 5 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento de cônjuge, companheiro, pai, filhos ou irmãos. E até 2 dias consecutivos por motivo de falecimento de avó ou avô.
presta atenção aqui em consecutivos, tá? O salário família, ele é pago até filhos de até 14 anos ou inválidos. O auxílio reclusão, ele é pago aos dependentes do servidor recolhido à prisão que não perceba remuneração dos cofres públicos e cuja remuneração seja igual ou inferior a 1,5 do menor vencimento padrão. O auxílio funeral, ele equivale... o auxílio funeral é pago à família do servidor falecido em valor equivalente a 1,5 vencimento do menor padrão. Presta atenção aqui que eles podem colocar vencimento do vencimento básico do servidor. Não, é do menor padrão do quadro efetivo. A contratação temporária, cai bastante prova aqui, tá? Ela pode acontecer nas situações de atender a situações de calamidade pública, combater surtos epidemiológicos, pré-temporada e temporada de veraneio, atender outras situações de emergência. Aqui, eu acho que essa lei aqui vai cair bastante, que é a Lei do Processo Administrativo Municipal. Os princípios do processo administrativo, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público. Os deveres, eu coloquei alguns aqui: expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar as informações solicitadas. Os direitos do administrado: ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos em que é interessado, ter vistas dos autos, obter cópias e formular alegações antes da decisão. Os atos... Tudo isso aqui que eu tô colocando aqui do processo administrativo, tá? Isso aqui tem que decorar. Pegue, porque isso aqui é o que geralmente cai, tá? Os atos devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, especialmente quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravam deveres, encargos ou sanções, decidem recursos administrativos ou processos de concurso, seleção pública, importam anulação, revogação, suspensão, convalidação de ato administrativo. Isso aqui é importantíssimo. Não podem ser objeto de delegação ou edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Aqui também cai muito. Agora vamos para o plano de carreira. Eu coloquei as coisas que eu já vi caindo em prova, né? A promoção é a passagem do funcionário detentor de cargo de provimento efetivo de uma classe para outra, dentro da mesma categoria funcional. As classes, elas são em 10 classes. Na letra A, J, sendo A inicial e a J fim de carreira. Isso aqui parece, né, insignificante, mas já veio cair bastante em prova. Os critérios de promoção: o tempo exigido na classe imediatamente anterior é de 3 anos completo. Aqui a gratificação de titulação. Ela é devida aos servidores estáveis que possuírem graus de escolaridade superior ao exigido. Então, se você tem ensino fundamental incompleto, seu cargo é de incompleto, e você tem o ensino fundamental e o ensino médio, 5% não cumulativos, tá? Aí você fez ensino superior, então, 10%. Especialização, pós-graduação, 15%. Mestrado, 20%. Doutorado, 25%. Gente, eu tentei várias vezes fazer esse resumo e ele ficava muito grande. Porque eu sei que toda a lei, na sua íntegra, é importante. Isso aqui é só para vocês guardarem algumas informações que eu tenho certeza que alguma coisa daqui vai cair, tá? Então, é isso. Estudem, tá? Boa prova. Chegam lá e façam o melhor, porque vai ser uma prova disputada. Mas a gente não pode fugir das batalhas, né? Então, estudem, vai dar certo. Beijo da tia.